Mas lá pelos 17 anos, eu lembro, João, que eu escrevi uma carta para Deus, porque alguma coisa dentro de mim já pulsava pela comunicação social. E eu lembro assim, com 17 anos, eu escrevi essa carta falando desse testemunho interior que eu sabia, porque sabia, que alguma coisa na área de comunicação iria acontecer na minha vida. Foi assim, indescritível, porque você trabalhar ali com... São 90 mil pessoas, você está abrindo o evento do PAN, foi abertura e encerramento, né? 90 mil pessoas estão te escutando, você está numa cabine, né? Mas você está recebendo comandos de uma equipe que veio diretamente dos Estados Unidos, uma equipe muito profissional. O PAN foi assim uma virada de chave, acho que para mim, para entender que eu poderia apresentar um evento, fazer uma coisa assim. O fato de eu trabalhar com rádio e locução, né? Eu sou uma pessoa meio tímida, né? Eu não sou muito assim extrovertida, mas eu gosto de fazer, eu gosto de locução, eu gosto de televisão, eu gosto de trabalhar assim, né? Existe alguma entrevista ou cobertura, momento sua ali da entrevista que te marcou muito, que hoje leva contigo até hoje? Não, assim, na minha carreira de locutora, alguns eventos são importantes, principalmente quando eu vejo Deus nas coisas. Eu penso que, por exemplo, a abertura do PAN, falar para 90 mil pessoas, isso é uma coisa que me marcou muito. Coisas simples, tipo eu estar assistindo um programa, por exemplo, o Jô Soares, em que ele foi doar, né, fazer uma doação, né, por telefone, e caiu na minha voz. Na época eu fazia não foi possível completar a sua chamada, verifique o número de escada ou consulte informações DDD. Eu lembro que era a minha voz na época, e ele começou a conversar, né, comigo como se estivesse falando ao vivo. Fala pessoal, começa agora mais um JCast. E a minha convidada de hoje é Rose Renovato, essa mulher que tem as vozes mais marcantes nas grandes empresas de publicidade do Brasil, e hoje eu vou deixar ela se apresentar. Rose, é um grande orgulho e prazer ter você aqui no meu estúdio JCast. Eu quero que você apresente para o pessoal quem é você. Prazer, João. Antes de tudo, obrigada, né, por conhecer toda essa estrutura do podcast e visitar essa cidade maravilhosa que é Macaé, e por tudo que você está promovendo aqui e também para o mundo, né? Afinal de contas, o podcast é para o mundo, né? João, a minha carreira profissional, assim, foi bem interessante, assim, esse começo. Mas, assim, aos 9, 10 anos, meu pai quis sempre que eu fizesse comunicação social. Ele já falava isso para mim. E, de fato, eu fiz jornalismo na faculdade. Mas, lá pelos 17 anos, eu lembro, João, que eu escrevi uma carta para Deus, porque alguma coisa dentro de mim já pulsava pela comunicação social. E eu lembro, assim, com 17 anos, eu escrevi essa carta falando desse testemunho interior que eu sabia, porque sabia, que alguma coisa na área de comunicação iria acontecer na minha vida. Então, pena que eu rasguei essa carta depois, né? Limpando assim, acabei rasgando, mas eu lia ela sempre, né? E ali por volta dos 18 anos, mais ou menos, eu lembro que as pessoas já começavam a falar: você pode ser locutora, você pode ser cantora, por causa da voz. Assim, as pessoas reconheciam, até pessoas assim, músicos, né? E aí eu lembro que surgiu numa cidade relativamente próxima à minha casa, na cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, uma rádio chamada Costa Verde FM. E lá eles procuraram, assim, era uma chamada na época que fomentava muito essa coisa da capacitação profissional. Então, se a pessoa quisesse ser locutor, apresentador, fazer um horário lá na rádio, que eles estariam trabalhando essa pessoa, porque antigamente o locutor de FM, né, trabalhava numa mesa, né, de vários canais, não era computador como hoje, né? Sim.
Então, eu lembro que uma amiga queria participar. Eu nem estava fazendo, né, com aquela coisa do meu jeito, assim, né, analítico estável. Agora a gente sabe, né? Mas, assim, eu protelei, não quis muito, mas ela insistiu. E aí, eu lembro que na minha casa, né, as casas tinham rádio, né? Hoje em dia é tudo assim, Spotify, essa coisa toda. Mas na minha casa tinha um rádio e eu lembro que quando eu passei naquele corredor, que eu ouvi a chamada, né, para quem não sabe, assim, a chamada ela faz exatamente nessa função de chamar para a audiência do rádio, né? E eu lembro que quando eu ouvi essa chamada para chamar o locutor para aprender as coisas ali, ter uma atividade profissional, né, séria, eu passei, eu falei, é isso. Testificou, sabe? Aquela coisa de testemunho interior mesmo, né? Da intuição que a gente tem. E aí nós fomos nessa rádio, né? E começamos ali a aprender a falar, como eu falei, essa coisa da mesa de som, que eu não sabia, fazer vinhetas. E comecei assim. E você sabe que agora, eu vindo para cá, eu lembrei que no dia 27 de setembro de 1989, eu pisei pela primeira vez numa rádio e comecei, então, a minha jornada como locutora. Ou seja, vim comemorar aqui em Macaé, Que bacana, 36 hein? anos de locução já. Que bacana, hein? Caramba, se tivesse aplauso, a gente ia até bater aplauso aqui, né, por tudo isso, mas que bacana, isso é muito bom. Rose, qual foi o seu maior desafio que você teve no início da sua carreira como locutora? Eu acho que o desafio, João, é mais assim de você... acho que são pessoas. Você está sempre ali, por exemplo, no rádio especificamente, existe uma coordenação, né? Então, você tem que estar se apresentando ali, porque o profissional, ele vai se formando, né? E ele está pronto, mas, assim, as pessoas, elas podem te paralisar ou te levar adiante. Então, assim, essa coisa do falar, do agradar, né? Às vezes, a gente é muito... assim... uma coisa assim específica, técnica, né? Sim. Você quer fazer a locução, você quer dar o seu melhor e pronto, e fazer, e você tem que estar equilibrando esses pratos, né? Trabalhando, né? A coisa da inteligência emocional, que é muito importante. Essas coisas eu sinto que são um empecilho para as pessoas, por exemplo, que estão começando agora. Porque na verdade quando você iniciou lá no rádio, não tinha ainda todo esse mundo de inteligência emocional. A gente agia da nossa forma. Isso. Hoje você é uma pessoa que é formada como inteligência emocional totalmente diferente lá do início da sua carreira para hoje. Sim. Até para você ir para uma entrevista, participar de um programa. Hoje você tem as palavras corretas para se encaixar exatamente naquela pergunta. Tenta, né? Naquela pergunta. E como foi para você fazer a abertura do PAN, que foi um momento tão histórico aqui no nosso Brasil, né? Tanto pessoal como profissional. Como foi isso para você? A minha carreira, ela tem, assim, essas camadas, né? Eu comecei em rádio, como locutora. Eu trabalhei, assim, em 3 rádios, que foi a Rádio Alvorada FM, no Rio de Janeiro, porque eu tinha muito aquela coisa, João, de... quando a gente começa em rádio, a gente tem o DRT, né? Que você é um locutor, você é um radialista, você é um apresentador e um animador. Sim. Mas na minha cabeça, eu queria, para eu ser realmente locutora, né? Eu coloquei essa condição que eu tinha que trabalhar numa rádio no Rio de Janeiro. E eu fui então para Alvorada e fiz a Alvorada FM, logo depois eu fiz a Manchete FM, todas assim, rádios assim. Mas com o trabalho, as pessoas vão te conhecendo o que você pode fazer e o que você não pode. E aí foi uma produtora, porque aí eu já comecei também a trabalhar em publicidade. Eu comecei a fazer, aí nas produtoras e dizer, olha, eu quero começar a fazer publicidade, trabalhar com televisão. Então, eu lembro que foi uma produtora no Rio de Janeiro que me chamou. E foi muito bom, né? Uma responsabilidade muito grande. Eu apresentei outros eventos
como Jogos Militares do CISM também, o Parapan-Americano, as Olimpíadas eu apresentei a narração do tênis de mesa. Então, assim, apresentar evento é sempre uma responsabilidade, né? Principalmente quando é só a voz em português. No caso do PAN, tinha uma voz em espanhol e também um locutor americano. Foi assim, indescritível, porque você trabalhar ali são 90 mil pessoas, você está abrindo o evento do PAN, foi abertura e encerramento, né? 90 mil pessoas estão te escutando, você está numa cabine, né? Mas você está recebendo comandos de uma equipe que veio diretamente dos Estados Unidos, uma equipe muito profissional. O PAN foi assim uma virada de chave, acho que para mim, para entender que eu poderia apresentar um evento, fazer uma coisa assim. O fato de eu trabalhar com rádio e locução, né? Eu sou uma pessoa meio tímida, né? Eu não sou muito assim extrovertida, mas eu gosto de fazer, eu gosto de locução, eu gosto de televisão, eu gosto de trabalhar assim, né? E lá eu pude trabalhar com pessoas assim muito profissionais, desde tipo assim, lá o PAN era uma estrutura tão grande que as pessoas me pegavam em casa, me deixavam lá, teve todo um ensaio, né? Umas 3 semanas antes de ensaio, você indo lá, um dia sim, um dia não, ensaiar, toda uma estrutura para que tudo acontecesse naquele evento, né? Então, para mim, foi uma virada mesmo, um marco. Que bacana. E como que você vê hoje o mundo do rádio, com toda essa tecnologia hoje que nós estamos vivendo hoje, como redes sociais, os podcasts, como que você vê que o rádio hoje está se reinventando? Essas novas técnicas aí não é uma ameaça, não vejo como uma ameaça, né? Até os próprios streaming, né? Como o Spotify, por exemplo, se você quiser ouvir rádio ali, tem essa coisa, né? Eles colocam ali rádio, tem locutor, tem tudo ali, né? Então, assim, eu vejo como, às vezes as pessoas falam também da IA e outras coisas a mais, né? Mas são ferramentas, né? Você pode estar espalhado, a comunicação ela se espalha ali em todos os lugares, né? Então, quando você tem uma rádio que você pode ouvir num fone, como a nova geração, né? Escuta no fone, não é mais aquele rádio, né? Físico enorme na sua casa. É toda uma mudança, né? E a gente vai entrando por aquilo, né? Por exemplo, a coisa da calculadora. Muita gente pensou, vai acabar a calculadora, né? Vai acabar a matemática. Mas a calculadora não acabou com a matemática, né? Então a gente tem que se reinventar sempre e pegar isso e ir em frente, né? Tem a comunicação para todo mundo, né? Então a gente precisa saber onde que a gente vai, né? É mais ou menos isso. Isso aí. Existe alguma entrevista ou cobertura, momento sua ali da entrevista que te marcou muito, que hoje leva contigo até hoje? Não, assim, na minha carreira de locutora, alguns eventos são importantes, principalmente quando eu vejo Deus nas coisas. Eu penso que, por exemplo, a abertura do PAN, falar para 90 mil pessoas, isso é uma coisa que me marcou muito. Coisas simples, tipo eu estar assistindo um programa, por exemplo, o Jô Soares, em que ele foi doar, né, fazer uma doação, né, por telefone, e caiu na minha voz, na época eu fazia, não foi possível completar a sua chamada, verifique o número de escada ou consulte informações DDD. Eu lembro que era a minha voz na época, e ele começou a conversar, né, comigo como se estivesse falando ao vivo. Isso foi uma coisa assim, qualquer coisa que me remeta ao meu profissional, que vá me elevar como profissional, que vá chamar a atenção, sem ser ególatra, assim, sem ter essa coisa de vaidade. É uma coisa que me alegra. A minha entrada, por exemplo, no GNT. Hoje eu faço a Fundação Roberto Marinho, Canal Futura, mas eu sei que... por exemplo, quando a minha entrada na Globosat, né, que era na época um braço da Globo,
foi eu conhecendo uma pessoa, né, essa coisa do network, Sim. dentro da minha igreja, que eu falei para a pessoa, você trabalha na Globosat? A pessoa disse que sim, e levou, na época já existia internet, mas a pessoa levou o meu CD, em 15 dias eu fui chamada para fazer um teste lá, e entrei no canal GNT, tudo veio a calhar, e já estavam na troca de locução, de locutor, né? E tudo deu certo. Então, assim, são coisas que a gente vê que marcam a vida da gente e que a gente percebe ali o roteiro de Deus, né? Não o nosso roteiro. Que bacana, isso é muito bom. Pessoal, estamos indo para um rápido intervalo e eu gostaria de agradecer a cada patrocinador desse programa e não esqueça de assinar nesse canal, se inscreva no canal, curta, compartilha. Se quiser deixar algum recado para Rose Renovato, essa mulher é incrível. Tem algumas vezes eu estava até entrando na rede social dela, no Instagram, e comecei a ver os comerciais que ela já fez, onde a voz dela aparece. Cara, é incrível. Estamos indo para um rápido intervalo. É hora de faturar, agora chegou o grande momento. Já queremos agradecer a cada patrocinador desse programa JAcast. Quero agradecer a Clínica L2. Se você está precisando fazer aquele exame, aquele ASO para sua empresa, é só procurar a Clínica L2. E se você está precisando de um treinamento normativo, uma empresa para fazer toda a sua gestão de segurança do trabalho, fazer todo o envio do seu social, a Effects do Treinamento é a empresa certa, especializada para te atender dentro da sua empresa. E hoje nós temos patrocinadores também do Desafio do Empreendedor. Você que está querendo mudar a sua gestão da tua empresa, é só procurar o Desafio do Empreendedor. E nós temos também o mercado MacFlash. Você que está precisando de ter um mercado dentro do seu condomínio, dentro da sua empresa, é só fazer contato com o MacFlash que ele está prontinho para te atender. Agora, se você está precisando relaxar naquele dia quente em Macaé, naquele final de semana, é só se hospedar no Hotel Brisa da Costa. Lá tem day use, fica à vontade, lá tem uma equipe de excelência. E tem mais uma que eu estava esquecendo de falar, pessoal. É a Casa do Banho Quente. Ele que é responsável pelaquela água deliciosa, aquele banho quentinho. Casa do Banho Quente. É só fazer contato que lá tem uma equipe de excelência para te atender. E se você quer fazer parte desse time de patrocinador, é só fazer contato. Nós vamos deixar as redes sociais aqui. Faça contato que nós vamos estar com a nossa equipe para te atender. Venha para o JAcast. Estamos de volta desse rápido intervalo com a Rose Renovato. Pessoal, com certeza você já viu em algum momento a voz dela em algum comercial na televisão. E hoje eu tenho a honra de receber ela aqui no JAcast. Rose, é muito bom te receber. Obrigada, vendo suas histórias aqui nos bastidores, os comerciais que você já fez, a sua voz. E hoje eu estou de frente dessa voz que já saiu em alguns comerciais. Inclusive depois eu vou aproveitar que ela está aqui, né? Tem que pegar esse ganchozinho aqui para ela fazer um comercialzinho aqui do nosso estúdio de JAcast. Olha aí. Aproveitar, né, Rose? Fazer isso o quê, aí. né? Rose, que dica você daria para esses jovens, pessoas que estão iniciando hoje? Nós sabemos que hoje, se você pergunta para algum jovem, algum adolescente que ele esqueça na vida, a primeira coisa é o quê? Quero ser YouTube, né? Ah, sim. Qual dica você daria para eles que querem iniciar nessa área de locução, de locutor? Tem espaço ainda? Sim, para uma locução de qualidade. Uma locução de qualidade sempre tem espaço, né? A gente vê tanta gente fazendo tanta coisa, mas eu acredito que é treinar, né? As pessoas começam já fazendo sem um treinamento e tudo, ok. Mas eu acredito que quando você vai se especializando e fazendo de uma forma que não apareça naquele momento, mas, por exemplo, um locutor ele precisa saber ler, ele precisa ter uma dicção. Locutor é voz bonita, mas locutor é voz bonita, uma boa dicção, e trabalhar essa voz, né? Então, assim, uma boa leitura, ler alto, treinar, né? Para não ficar aquela coisa feia no ar, né? Muito tempo. Hoje em dia, os jovens, né? Foi feita uma pesquisa no próprio Spotify que são 5 segundos que, se você, naquele vídeo, você não segurar a audiência ali, os jovens já tiram, né? Já não querem mais.
Então, isso é uma coisa importante, né? Saber pegar a audiência, saber treinar, esse tipo de coisa assim básica. É claro que você, tendo um apadrinhamento, alguém que esteja ali te mentoreando, falando com você, é maravilhoso, né? Mas se não tem, estar perto de pessoas que já fazem, né? Isso é importante também. Bacana. E esse mundo de dublagem, você entende alguma coisa? Porque eu vejo que é um mercado que está bastante em crescimento também, né? Sim, eu já fiz curso de dublagem, mas eu nunca trabalhei a não ser dentro da publicidade. Muitas campanhas da L'Oréal em que a gente tinha que dublar, não tão sincado, né? Mas já fiz trabalhos assim. Como que era esse da L'Oréal? Tem como fazer aí pra gente? Aproveitar logo esse gancho aí? Meu Deus, eu não lembro assim do texto da L'Oréal. Não, algum que você lembra, algum que você lembra. L'Oréal é sempre você merece, né? L'Oréal, você merece, né? Você merece. Era alguma coisa assim. Tem um muito famoso do banheiro do Pedrinho, né? Que ele fala, mãe, quero fazer cocô. Aí eu entro, né, da propaganda do Glade. Glade toque de frescor. Como é que era o texto? O banheiro do Pedrinho tem Glade toque de frescor. Ele está sempre à mão. Era alguma coisa assim. E se fosse para fazer do estúdio JA, como que você faria? Para convidar o pessoal para vir aqui pro JA Studios? JA Studio. Sejam bem-vindos. Não, o pessoal vai entrar aqui agora, vão começar para fazer o programa dele aqui no JA Studio, né? Uhum. Como seria essa propaganda? Propaganda depende da mídia. Se for uma espera telefônica, sejam bem-vindos ao JA Studio. É alguma coisa assim, né? Mas se for para TV, é uma outra coisa e tem que ter um texto. Me dá um texto que eu faço. Que bacana. Pessoal, tô doido para aproveitar para essa mulher fazer um comercial de graça para mim, mas tá difícil. Ela quer um texto, mas a gente vai conseguir depois. Essa parte da comunicação, Rose, eu vi aqui que ela mudou muito a sua vida. E como que ela mudou na sua carreira, com a sua voz? O que pode hoje estar mudando na minha profissão hoje, como comunicação? O que impactou assim na sua vida, ou pode estar impactando na vida de outras pessoas também? Como eu te falei, assim, são várias camadas, né, da locução. Já apresentei eventos, já gravei em estúdios, já fiz televisão, né? Hoje eu faço, né, a Fundação Roberto Marinho. São muitas coisas, assim. Mas eu lembro que em 2007, mais ou menos, eu comecei a trabalhar em home office, né? Então eu fiz o meu estúdio em casa e na época era o boom das esperas telefônicas e atendimento automático, URA, né? Que eu fiz muito também. E ainda existe até hoje, né? Mas é que nessa época dos anos 90 eram muitas esperas telefônicas, né? E essa agilidade, eu acho assim, de você ter uma agilidade em entregar e começar assim a credibilidade, né? É importante. A pessoa, ela já conhece, já te conhece, já sabe o teu DNA, já sabe como que você vai fazer o trabalho, se você é profissional, se você não é. Então, assim, trazer esse conforto pro cliente, esse acolhimento, falar de uma forma que as pessoas possam... Eu acredito assim, falar de uma forma boa, né? Em que a tua voz passe essa vibração, esse acolhimento. Tem locutores que você escuta, é disso que você está perguntando, né? Sim, sim. Tem locutores que você escuta que você vibra, não é só o BG ali, a música, né? A trilha, mas você sente uma vibração na voz e isso precisa, essa competência de pessoas que estão muito tempo no mercado e que fazem isso de uma forma boa. Não que a pessoa que começou agora não tenha essa oportunidade, essa capacidade, ela tem também, mas é um treinamento e que você pode trazer isso para o teu profissionalismo, né? Bacana. E esse estúdio que você montou na sua casa, como que ele funciona? Como que é o seu trabalho hoje? Assim,
muito antes da pandemia, eu já tinha isso, né? Meu estúdio foi criado em 2007, né? Então, desde lá eu trabalho home office de uma forma híbrida, né? Então, Rio de Janeiro, eu posso ir gravar e tudo, né? Nas produtoras ainda, mas com essa coisa da urgência, da publicidade, eu gravo muito no meu estúdio. E tem a coisa também, João, da globalização. Um exemplo desse movimento, né? Que, por exemplo, outro dia eu gravei para Portugal. Então, a pessoa mora em Portugal, ela pediu a minha gravação, ela vai mandar a minha voz para algum estúdio no Brasil, só que não é no Rio de Janeiro, pode ser em São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, essa agilidade é importante na hora da locução, porque você trabalha num mundo globalizado. Então, para os Estados Unidos, já fiz trabalhos para o Rio de Janeiro, mas para passar na África. Então, assim, é tudo assim muito rápido, né? Sim, então hoje se eu quiser que você faça uma gravação para mim no seu estúdio, você pega toda essa gravação e manda prontinho para mim só usar nas redes sociais. Exatamente. Então esse seria o seu trabalho no estúdio. Com essa coisa da internet e começar softwares que anexa arquivos, então você manda a sua locução para um estúdio e esse estúdio trabalha a sua voz ali, equaliza e coloca trilha e faz o que quiser com a sua voz. Então, assim, quando começou a internet a chegar ali e, né, ter essa capacidade de fazer isso, eu fiz rapidamente. Foi logo depois do PAN, por isso que eu falei que é uma virada mesmo de chave. Que bacana, obrigado. Rose, quero te agradecer por esse momento aqui no JCast, tá? Obrigada. Foi incrível. Eu sei que vai ter a parte 2. Que essa parte 1 a gente fez, vai ter que ter a parte 2. Até mesmo para você explicar mais para as pessoas como essa parte de comunicação assertiva. Porque depende da forma que você está falando, como vai chegar até o ouvido da pessoa, Exato. como que eles vão entender, isso é muito importante. E nesse curto tempo não tem como nós falar. Verdade. E eu fico muito feliz de te receber aqui. Obrigada. Tá? Obrigado João. mesmo. Muito obrigada. Por esse Adorei momento conhecer aqui. Macaé. Eita, glória. Pessoal, muito obrigado. Estamos finalizando mais esse programa do JCast. E, mais uma vez, agradecer a cada patrocinador desse programa. Abraço.